E aí, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre números fatoriais. Números fatoriais, falando genericamente da coisa, são números que são representados por uma exclamação logo à frente do número, e ele vai decrescendo até que esse número se desenvolva até o número 1. Como que eu faço isso? Vou explicar primeiro da forma genérica, depois a gente faz um exemplo numérico. Então, eu começo sempre no número que se segue aqui, né, no caso n, e depois dele eu vou seguir sempre subtraindo, ó, n menos 1. O próximo número, eu já tirei um aqui, vou colocar menos 1. Então, menos 1 com menos 1, n menos 2. O próximo, n menos 3. E assim vai indo até eu chegar em 3, 2, 1. Eu finalizo essa minha sequência sempre no número 1. Tá bom, professora, não entendi esse seu exemplo. Vamos ver aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, o número 6 fatorial, como é que eu vou desenvolver isso aí? Ó, vou partir do 6 e vou lá, ó. 6 menos 1, 5. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. E 6 menos 5, 1. Quando eu chego no número 1, eu paro a minha conta, ok? Isso vai valer para qualquer número, em qualquer situação. E aí, fica um pouco mais simples aqui de eu enxergar quando eu faço um exemplo numérico, né? Ao invés de falar em letras. Mas é que a gente vai ver aí no próximo exemplo que a gente precisa saber essa sequência de letras para a gente resolver determinados exemplos que, por exemplo, caem em provas do Enem. Então, vamos fazer uns exemplos aí, começando sempre do mais fácil e partindo para um pouco mais complexo. Então, nós temos aqui o 4 fatorial. Então, é só eu desenvolver ele, ó, 4, 3, 2, 1. E aí, eu vou fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 ainda assim. Então, facinho. O próximo exemplo é uma divisão de números fatoriais. Então, como é que eu faço uma divisão? Ao invés de eu ficar desenvolvendo ele, igual eu fiz ali no primeiro exemplo, de 4, 3, 2, 1, eu vou simplesmente chegar até o número que eu tenho aqui na parte de baixo, ó. Então, eu vou lá, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. E aí nós vamos naquela velha e boa regra matemática, que eu posso simplificar os iguais. Olha que beleza. Então, se eu simplifiquei os iguais, me sobrou só 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Então, beleza. Facinho, né? Antes da gente continuar, vamos relembrar também que a multiplicação de números fatoriais, vou fazer um quadradinho aqui, ó. A multiplicação de números fatoriais, ela se deve fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer um quadradinho aqui mal feito, mas vai ficar assim, ó. Por exemplo, se eu tenho 2 fatorial vezes 3 fatorial, né? Um exemplo aí rapidinho, eu vou ter que desenvolver, ó, 2 fatorial multiplicado, então, ó, 2, 1, que é o fatorial, multiplicar pelo fatorial de 3. Então, ó, 3, 2, 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 1, 12. Tá? Então, eu desenvolvo as duas partes, ok? Então, beleza. Então, feito isso aí, agora a gente vai lá, por exemplo, um pouco mais complexo. Então, a gente já aprendeu que quando a gente vai diminuindo aqui os números, ó, eu tenho n fatorial vezes n menos 1. Ó que beleza! Já não cheguei no fatorial aqui da parte de baixo? Então, é só eu parar por aí, n menos 1 fatorial,
E agora eu posso simplificar, assim como eu fiz lá no exemplo 2, ó. Simplifico. E me sobrou o que dessa simplificação? Apenas o n. Então, o n é a minha resposta final desse exercício aí que parecia super complexo. E aqui embaixo nós temos esse exemplo que é um pouco mais complexo do que o lá de cima, né? Então, nós temos o n mais 1 e precisamos chegar no n menos 1. Então, a gente começa a desenvolver do n mais 1. E se eu subtrair, né, fizer n mais 1 menos 1, eu só vou subtrair aqui deste númerozinho que existe. O n vai continuar intacto, porque o n eu não posso subtrair de um número inteiro, né? Então, se eu subtrair 1 de mais 1 menos 1, eu vou ficar com 0. Então, eu não preciso escrever o 0. Eu vou ficar só com o n escrito aqui. E depois do n, eu vou subtrair 1 dele também. Então, n menos 1, vou ter n menos 1 escrito. Aonde é que eu quero chegar? Não é neste carinha que está aqui no denominador, n menos 1, que é para eu simplificar? Então, eu já cheguei. Então, n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Olha lá que beleza. Agora, a gente chega no mesmo ponto que a gente tinha aqui no exemplo 2. Eu tenho dois números iguais, ó, o n menos 1 e o n menos 1. Simplifico. E aí, simplificando ele, me sobrou o quê? N mais 1. Então, n mais 1 vezes n. E pronto, acabou minha conta aí. Beleza? Então, às vezes a gente olha uma conta assim de fatorial com letras e números e a gente se desespera, fala assim, nossa, para onde eu vou? E no final das contas nem é tão complicado assim. Então, espero que vocês tenham aprendido sobre os fatoriais com letras e números e até a próxima.